Nosso Pó de Fé está dando início nesse momento, tá? Com a participação de pessoas maravilhosas. Está conosco aqui hoje, mais uma vez, né? A doutora Tailândia. Exatamente. Tá também a doutora Cibele, está conosco. E o doutor Marcos Acauani. Sempre difícil falar seu nome, viu, doutor? É verdade. Então, vamos falar só Marcos mesmo, porque Acauani não é fácil falar. Tá, mas a gente vai aprender. Com 6 meses de programa aqui falando toda sexta-feira, vou aprender e conseguir falar o nome do doutor. Fala alguma coisa, doutor, para nós dar. Fala, meu chefe, como é que você tá? Uma boa sexta-feira aí para todo mundo. Maravilha. Mais um dia de trabalho, também com mais uma sexta-feira da lei. Hoje a nossa convidada, doutora Cibele, em homenagem aí, né, ao Outubro Rosa, vai estar trazendo um tema importantíssimo e tirar dúvidas aí, né, do público em geral, que não deixa de ser um programa de utilidade pública. É Outubro Especial da mulher, né, que torna ainda mais especial, né, esse outubro maravilhoso. Exatamente. Né? Vamos lá, doutora Tailândia. Cumprimenta aí os nossos ouvintes. Fala para nós o que vem. Dá uma palhazinha do que vem por aí para nós. Boa noite a todos os ouvintes aqui do nosso podcast, né? Sempre uma honra, sempre um prazer estar aqui junto com vocês, com essa galera incrível, né? E hoje falando de um tema extremamente relevante e importante, né? Que é o Outubro Rosa, né? E a doutora Cibele, ela vai trazer justamente as implicações, né, jurídicas que tem aí, tanto na área previdenciária, né? O que você tem que fazer, o que você pode fazer para uma mulher que tem câncer ou que já teve o câncer de mama, né? Quais são as implicações jurídicas e quais os direitos dessas pessoas. Então, assim, é um tema extremamente relevante porque nós sabemos que é sensível, né? Muito sensível, muito delicado. Nós sabemos que as mulheres, embora nós sejamos muito guerreiras, quando ela lida com câncer de mama, é extremamente devastador, né? Porque acaba com a autoestima da mulher. A doença em si, ela já é uma doença sensível, delicada, mas para a mulher ela traz assim consequências arrasadoras. Então, eu tenho certeza hoje que os ouvintes aí vão aprender bastante, vai poder levar essa informação aí para uma amiga, uma tia, uma vizinha ou alguém da própria família que está passando por esse momento aí delicado. Doutora Cibele, que maravilha. Olha, eu tenho certeza que os nossos ouvintes, tá, vão estar procurando fazer alguma pergunta, algum questionamento. Já estou até com o WhatsApp aqui na mão aqui. E o doutor já está com o WhatsApp na mão aqui, para poder já estar respondendo, né? Doutora, eu tenho certeza que vai ser um programa maravilhoso, porque o tema é maravilhoso, tá? Sim, né? Assim? Então fala alguma coisa aí para os nossos ouvintes, para poder os ouvintes te conhecer. Boa noite a todos. É um prazer, primeiramente, estar aqui a convite do Dr. Marcos, doutora Tailândia. É um prazer poder falar para todos vocês nessa noite. Acredito que será uma noite muito, muito produtiva e, com certeza, as informações que eu vou trazer aqui vão ajudar muitas pessoas. Então, eu peço que tragam realmente muitas perguntas, que os nossos ouvintes possam estar questionando e aquilo que eu puder esclarecer, estou à disposição. Maravilha! Gente, eu gostaria de deixar bem claro que a Faculdade LS, tá? Vou mostrar para vocês aqui a Faculdade LS. Quem conhece a Faculdade LS ali de Taguatinga? Alguém conhece? Conheço. Tá, o nosso professor Alano, muito gente boa, se prontificou a apoiar o nosso podcast. Maravilha! A marca Pó de Fé. Não é fraco não, viu? Então, está aqui a nossa Faculdade LS. Eu gostaria que colocasse aqui na tela para poder os nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo e que vão nos assistir, tá? Conheça aqui a logo da nossa Faculdade LS. Está nos apoiando, tá? A Faculdade LS, eu não sei se vocês sabem, em matéria de cursos técnicos, a Faculdade LS é quem domina o curso técnico de enfermagem no Distrito Federal. Não tem ninguém que tem uma maior
competência na área de curso técnico de enfermagem. Legal. A faculdade LS. Agora, a faculdade LS não é só curso técnico. A faculdade LS, ela subiu de nível, tá? Está formando e pós-graduando. Que maravilha, né? Então, faculdade LS, para você que está nos ouvindo, quer fazer um curso de enfermagem, não só de enfermagem, tem outros cursos, vários outros cursos, quer fazer um curso na faculdade LS, um custo-benefício maravilhoso, quer fazer, entre em contato com a faculdade LS, procure lá o professor Alano Nogueira, e você vai ser muito bem atendido. Então, nós temos o apoio da faculdade LS, o nosso podcast está bem apoiado aqui com a faculdade LS. Vamos lá, doutor? Vamos fazer a primeira pergunta aqui, né? Talvez essa pergunta está na ponta da língua de um ouvinte. Fala aí, doutor. Pergunta para a doutora Cibele aí, algo aí agora. Vamos lá, doutora Cibele. A primeira dúvida, né, da grande população é se, por exemplo, se essa mulher que foi acometida de uma doença, um câncer, por exemplo, ela tem direito a algum tipo de benefício se ela vinha trabalhando com carteira assinada, por exemplo, ou se ela não vinha trabalhando com carteira assinada, da mesma forma, ela vai ter algum tipo de direito ou vai ficar desamparada? Existe alguma regulação própria? Como é que funciona essa sistemática voltada para o amparo realmente dessa mulher que acabou tendo esse problema de saúde? Certo, doutor Marcos, realmente essa é uma dúvida que é uma dúvida geral. A maioria das pessoas tem essa dúvida. Antes de responder sua pergunta, eu queria fazer uma pequena introdução sobre o nosso tema, né, do Outubro Rosa. A campanha ela teve início lá no comecinho dos anos 90, especificamente no ano de 1990. E ela teve início nos Estados Unidos, depois ganhou o mundo inteiro. Não sabia. Pois é, muita gente não sabe, acha que é uma campanha recente, porque a divulgação, na verdade, ela começou realmente recente, de 10 anos para cá. Mas é uma campanha bem antiga. Teve início nos Estados Unidos, depois ganhou o mundo inteiro. Aqui no Brasil, o primeiro ano que realmente foi efetivada a campanha do Outubro Rosa foi em 2008. Né? Hoje a gente tem o INCA, que é um instituto ligado ao Ministério da Saúde. O INCA ele dá apoio a pessoas com câncer. Então, na verdade, o Outubro Rosa não é uma campanha de conscientização só do câncer de mama, do câncer em geral. E um fato muito interessante que poucas pessoas sabem é que o câncer de mama ele também pode acometer homens, né? Então, assim, é importante... Não tinha ideia. Antes de tudo, pode sim. Então, assim, geralmente o homem, ele preocupa muito ali com prevenção de outros tipos de câncer, câncer de estômago, intestino, próstata, mas tem que haver também essa preocupação, né? Mas, como nós estamos falando de Outubro Rosa, né? Então, a nossa campanha vai ser voltada ali para a prevenção do câncer, para esclarecer as dúvidas quanto aos direitos das mulheres com câncer. Mas lembrando também os nossos ouvintes que não só as mulheres com câncer, qualquer pessoa com câncer tem que buscar esses direitos. Voltando à pergunta do Dr. Marcos, em relação no âmbito trabalhista, quais seriam os direitos, né? Então, um que eu acho que muitas pessoas conhecem, que é a respeito do saque do FGTS, né? Sim. Então, a pessoa que é acometida com câncer pode estar procurando a Caixa Econômica, levar os laudos médicos, levar todos os relatórios, receituários, um máximo de documentação que comprove a sua condição, né? E efetuar o saque do FGTS. Também tem direito ao saque do PIS/PASEP, né? Poucas pessoas sabem disso. No caso do FGTS é um pouquinho mais divulgado, mas no caso do PIS/PASEP, as pessoas geralmente não têm essa noção. Esse conhecimento, né? Esse conhecimento de que tem direito ao saque dos saldos do PIS/PASEP. O mesmo procedimento, no caso do FGTS. Juntar todos os laudos, toda a documentação que comprove, exames médicos, e buscar uma agência da Caixa Econômica para poder dar entrada nesses saques, para efetuar esses saques, né? Uma outra coisa que é muito interessante, que poucas pessoas sabem,
é a questão da tramitação prioritária. Então, por exemplo, quem é acometido com câncer tem tramitação prioritária, não só, por exemplo, em agências bancárias, como é o nosso caso, que a gente está falando aqui de buscar caixa econômica para o saque do PIS do FGTS, mas também tramitação prioritária em processos, em análises administrativas em relação ao INSS, que eu acredito que também é uma dúvida dos nossos ouvintes, a questão da Previdência Social, certo? Mas eu vejo assim um pequeno impasse a respeito disso. Que geralmente quando a pessoa ele passou por um câncer, lutou contra um câncer, muito dificilmente ele relata por onde ele passa que ele passou por um câncer. Sim, então essa questão de ter um acesso mais disponível, mais livre para quem enfrentou um câncer, até porque quando a pessoa ela enfrenta um câncer, por exemplo, se ela não tiver um bom tratamento psicológico, sim, entendeu? Psicológico, principalmente a mulher, porque o homem ele é meio relaxado mesmo. O homem, nós falamos aqui agora, que há algo muito importante que a senhora veio dizer, que é interessante, que o homem também pode ter câncer de mama. Sim. Agora, a mulher ela já faz o autoexame, né? Sim. Faz periodicamente ali, quando está no chuveiro, ali faz o autoexame, né? Sim, sim. O homem só faz um exame de qualquer coisa quando ele se morrendo. A dor da morte. Sentindo alguma dor. Eu particularmente desconhecia sobre esse fato. Até porque nas campanhas a gente vê normalmente, né, as campanhas voltadas, né, ao ensinamento do autoexame, né, para as pessoas, as mulheres, né? Eu particularmente acho que eu nunca vi nenhuma campanha aí relacionada para o homem nesse sentido do câncer de mama. É super interessante. Mas tão específico. E o Novembro Azul, na verdade, ele já foca ali no câncer de próstata. De próstata, verdade. Da questão da prevenção do câncer de próstata, que também é uma campanha interessante. Sim. Mas, pegando o gancho dessa questão da autoestima da mulher, né? Então, Isso. por que o câncer de mama, o câncer na mulher de forma geral, ele gera um prejuízo psicológico maior para a mulher? Justamente porque mexe com a autoestima. Com certeza. Exemplo, a mulher que tem câncer de mama, na maioria das vezes, 90% dos casos, ela perde a mama. Precisa fazer uma reconstrução mamária. A mulher que tem câncer de colo de útero, ela perde o útero. Então, assim, isso mexe muito com a autoestima das mulheres, né? E aí tem essa questão, além do preconceito, vem a autoestima que fica lá embaixo. Então, quer dizer, para a mulher é muito mais difícil para ela enfrentar a doença. Não que para o homem não seja, mas é porque, assim, mexe muito mais com o psicológico. Com a imagem. Normalmente as mulheres usam cabelo, né, maiores, mais longos, e normalmente é muito difícil você ver seu cabelo caindo, você tendo que cortar, e ficando ali carequinha, então... Sim, faz parte, né, do tratamento. Do tratamento, sim. Todo esse processo, com certeza, afeta demais Afeta. as emoções, né? As pessoas já te olham de uma maneira diferente. Tem uma amiga, né, uma colega advogada, que ela é de Goiânia, doutora tributarista, né? Ela sofreu recentemente com câncer de mama, né? Tá em remissão, na verdade. E ela teve que cortar o cabelo e de vez em quando ela conta, né? Que ela sofre muito preconceito. As pessoas já olham para ela com um olhar de pena, né? Já olha e fica pensando, meu Deus, e agora o que é que eu falo? Né? Como é que eu vou agir com essa pessoa? E ela falando que isso incomoda, né? Isso incomoda demais. Por quê? Porque você já carrega um peso da doença. Você já carrega o peso do tratamento. E aí você perceber que as pessoas estão te tratando de forma diferente, parece assim que a doença realmente tirou tudo de você. Tirou até a maneira, né, a sua dignidade, a maneira como as pessoas te olham. E às vezes nós cometemos esse erro por falta de desconhecimento, no sentido de querer ajudar. A gente, né, se sensibiliza, fala, nossa, coitada, tão nova, passando por isso, tá carequinha, sem um cabelo, você já imagina que aquela pessoa está fazendo um tratamento de câncer, só que ela falando, né, se colocando nessa posição,
e dizendo que é muito ruim esse olhar de pena, esse olhar como as pessoas falam, né? Como as pessoas te olham e perguntam sobre o seu cabelo, e perguntam se não incomoda. Então, é muito difícil. Eu acho que mexe muito com a mulher mesmo. Sim. Assim, que a doutora Tailândia falou. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas isso é um fator impeditivo para que a pessoa procure os seus direitos. Né? Às vezes a pessoa ela entra ali num estado de depressão, num estado crítico, né, psicologicamente falando, que ela tem dificuldade para procurar uma agência da Caixa Econômica, ela tem dificuldade para procurar um profissional para orientá-la em relação aos seus direitos. Né? Então, é importante que a pessoa também faça todo esse trabalho psicológico para que ela busque a informação e busque, obviamente, seus direitos. O problema é que acaba causando doença psicossomática nessas pessoas. Sim, exatamente. Deixa eu contar rápido para vocês aqui uma experiência que nós tivemos há pouco. Tá? Eu tenho uma amiga e, inclusive, nós vamos fazer um programa com ela aqui, viu, doutor? E espero que vocês venham mais uma vez aqui, ou outras inúmeras vezes, mas nesse dia que é importante que vocês estejam aqui, participando dessa programação. Essa amiga, ela teve um câncer, tá? E ela teve que raspar a cabeça, ela teve que fez a extração das mamas. Sim. E eu senti vontade de fazer um vídeo de apoio a ela. Bacana. E aí eu fiz um vídeo, raspei a minha cabeça e falei para ela nesse vídeo, falei assim, olha, nós somos um time. Quando um ganha, ganha todos. Quando um perde, perde todos. Nós somos um time. E eu disse para ela, olha, eu estou tirando meu cabelo, como você tirou o seu. Mas logo você vai estar com lindas madeixas aí na sua cabeça. Sim. E esse vídeo, doutor, mexeu muito com ela. Ela disse para mim depois, olha, esse vídeo mexeu muito comigo, me colocou para cima. Eu achei que o mundo tinha acabado para mim, mas eu percebi que eu estava começando uma nova história. Olha que bacana, né? E ela está bem, ela venceu o câncer e ela vai fazer o programa conosco aqui. Ai, que lindo, vai ser um prazer participar desse programa. Lindo a história dela, né? Por ela ter conseguido vencer. Sim. E lindo o seu gesto. Na verdade, Sim, com foi de uma certeza. sensibilidade absurda, né? Porque é um momento delicado. E você mostrou para ela que vocês eram, de fato, um time, que você estava ali segurando as mãos dela. E esse gesto seu, com certeza, mexeu muito e foi essencial para que ela pudesse dar a volta por cima. Nesse momento que a gente percebe a importância do apoio dos familiares, dos amigos, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora, esse bate-papo, por exemplo, é um incentivo muito grande. Às vezes a pessoa está lá do outro lado, ouvindo a gente aqui nesse momento, fala assim, poxa, olha só que interessante, eu tenho esse direito e, sei lá, não estou indo atrás por N motivos, porque estou aqui deprimida, porque estou aqui passando por um momento de baixa autoestima. Então, quer dizer, inclusive, esse nosso apoio aqui ajuda bastante quem está do outro lado, né? Inclusive o seguinte, doutor, passa aí o número do nosso WhatsApp para o ouvinte. Sabe por quê, doutor? Se tiver alguém nesse exato momento passando, enfrentando um problema dessa natureza, eu desafio essa pessoa a entrar em contato. Porque nós vamos estar aqui para dar esse apoio que essa pessoa precisa. Ótimo, Inclusive, isso mesmo. É o seguinte, nós temos uma parceria com o Instituto, tá, que oferece consultas gratuitas e acompanhamento para pessoas que estejam com problemas de doenças psicossomáticas. Então nós temos o Instituto Brasil Oriente, que é um grande parceiro nosso, não vai aparecer aqui na tela. Brasil Oriente, não vai aparecer. Mas nós vamos mostrar o Brasil Oriente muito em breve aqui, viu? Do nosso amigo Marcos Japão e o Batista. Esse instituto tá oferecendo gratuitamente, doutora, tratamento para ajudar essas pessoas que estejam sofrendo, inclusive, Maravilha, problemas ótimo. Relacionados ao pós-Covid, que
tem muita gente aí que ficou com sequelas. Sim, tem muita Mas gente. agora não é o nosso assunto, o Covid. Vamos voltar de novo para a pauta. A questão é, se algum ouvinte tiver precisando, não somente para ele, mas para um parente, um amigo, tá? Desse apoio, de alguma mulher, ou não precisa ser só uma mulher, pode ser também qualquer uma pessoa que estiver enfrentando um câncer, estiver para baixo, estiver derrubado, autoestima lá embaixo, pode entrar em contato com o nosso Pode Fé, que nós vamos ajudar a resolver o problema dessa pessoa. Doutor, pode fazer mais perguntas para a doutora certeza. Cibele aí. O WhatsApp aqui, tá para os nossos ouvintes. É o DDD 61, né, de Brasília, 98149-9846. Repetindo, 61 98149-9846. Maravilha. Qual a próxima pergunta para a doutora Cibele? Eu acho. Ei, doutor, sei não, acho que a doutora Tailândia está muito tranquila. Eu tenho que fazer alguma pergunta aí para poder arrochar aí também. Pode perguntar, doutor. Hoje arrochar só a nossa especialista aqui no assunto, que é a doutora Cibele, uma excelente previdenciarista. Hoje eu estou só aprendendo. Escapou, viu? Escapou, eita. Vamos lá, doutora. Vamos. Uma pergunta de um ouvinte aqui. Quanto aos benefícios previdenciários, qual seria o procedimento para requerimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez? É possível? Ótima pergunta. Perfeita. A questão dos benefícios previdenciários gera dúvida realmente em muita gente. Então, a gente tem, primeiramente, na esfera previdenciária, o auxílio-doença, né? Então, a pessoa que é acometida com câncer, ela pode dar entrada ali inicialmente no auxílio-doença, né? Como que ela vai fazer isso? Ela vai procurar uma agência do INSS ou o 135, né? E agendar uma perícia. Por meio desse agendamento dessa perícia, ela vai entrar com toda a documentação e requerer esse auxílio-doença, certo? Num segundo momento, se na esfera administrativa esse auxílio-doença não for possível, o médico da perícia não constatar incapacidade para o trabalho, enfim, aí ela deve procurar um especialista na área, um advogado, um profissional da área do direito, para fazer esse requerimento judicial, né? Geralmente, as perícias do INSS, assim, como os nossos ouvintes, alguns deles já devem ter passado por essa situação, normalmente as perícias elas são negadas mesmo para pessoas com um problema tão grave que é o câncer, né? Então, aí, geralmente, é necessário judicializar para poder obter esse benefício. Num segundo momento, dependendo aí da gravidade do câncer, dependendo da complexidade da doença, pode ser requerido a aposentadoria por invalidez. E um detalhe muito importante, que poucas pessoas sabem, até profissionais da área do direito, é que a pessoa que é acometida com câncer, se ela tiver ali numa condição em que ela precise de cuidados de uma outra pessoa, ela tem direito aos 25% de acréscimo da aposentadoria, né? Então, tem que requerer, é um direito, tem que correr atrás, marcar a perícia na agência do INSS, se não for possível, procurar, se for indeferido o benefício, procurar a ajuda de um especialista, de um profissional da área do direito para fazer esse requerimento judicial. Salvo engano, essa ajuda, doutora, é justamente para auxiliar Pro e ajudar o custeio da pessoa que está cuidando da saúde, né? Exatamente. Então, vai uma pergunta interessante agora. E se essa pessoa ela já for aposentada e passou por esse câncer e venceu, lutou aí um ano e qualquer coisa contra esse câncer, venceu esse câncer e ela quiser esses 25%, ela tem direito de brigar e pegar o retroativo, ou seja, o que passou para trás, ela pega e coloca no bolso esses 25% em cima da aposentadoria dela, ou não? Ela não tem direito. Olha que pergunta bacana. Capciosa. Pergunta bacana, pergunta muito interessante. Não é para arrochar mesmo. Tá ruim. É isso aí, eu gosto assim. Olha só, a gente sabe que a aposentadoria por invalidez, ela está passível da pessoa retornar ao trabalho. A cada 2 anos ela passa por novas perícias. Se ela estiver apta, ela retorna ao trabalho. Se não, ela permanece ali naquela condição de aposentado.
Se por acaso essa pessoa reabilitou, fez ali todo o tratamento e está apta a retornar ao trabalho, ela pode retornar normalmente. Tá, mas aí, Cibele, eu fiquei afastada aí por 4 anos, aposentada por invalidez, melhor dizendo, para não confundir com o afastamento do auxílio-doença. E naquele período de 4 anos eu necessitei de um cuidador, de uma cuidadora. Como é que eu faço para eu ter direito, ter acesso a esses 25% que é o complemento? Pode judicializar, sim. Então, pode buscar a ajuda de um profissional, de um advogado, de uma advogada e judicializar que aquele período que ela ficou aposentada por invalidez, necessitando dos cuidados de uma outra pessoa, ela tem direito a esses 25%, sim. Então, gente, você ouvinte, fica o recado. Preste atenção, porque um dos grandes problemas que nós temos no nosso país é que, infelizmente, se nós tivéssemos tanto veículo de informação quanto nós temos de leis, meu Deus, o povo não sofria tanto. Não sofria tanto. Sofre por não conhecer. Então você, só lembrando, você que enfrentou um câncer e já era aposentado, tá? Você tem direito de brigar pelos 25% Sim. sobre a sua aposentadoria e pegar o retroativo. Você tem direito, é direito seu, tá Sim. certo? Então só lembrando isso aí. E eu costumo, só complementando rapidinho, doutor Marcos, e eu costumo sempre falar, gente, como previdenciarista, eu já atendi pessoas, assim, que desconhecem totalmente a lei, que não sabem, assim, nem para onde ir. Teve um benefício ali indeferido, não sei para onde ir, doutora, não sei o que fazer, não sei como fazer. Então, assim, tem que buscar, contribuiu. Tem pessoas que contribuíram para a Previdência Social durante 20 anos e são acometidas com câncer e não buscam esse direito. Tem que buscar mesmo, tem que buscar. E de maneira geral, as pessoas tendem a deixar para lá, né? Principalmente por conta desse hábito que o INSS tem, né? De indeferir. Isso. Né? De forma administrativa. Então as pessoas pensam, eu não vou brigar não. Eu não vou procurar um advogado. Ou às vezes procuram um profissional e não consegue, não é um profissional especialista. E aí não consegue ter sua dúvida atendida e ficam deixando para lá e desistem, né? Por conta da dificuldade, acha que vai ser muita burocracia e acaba deixando. Então, ouvintes, pegam uma canetinha aí, um papel, anote essas dicas, porque são extremamente valiosas essas dicas que a doutora Cibele está trazendo hoje. Sim. Maravilha, coisa que eu não tinha ideia. E interessante, sabe o que é? Que o nosso Pô de Fé, tá? É uma sala de aula. Sem dúvida. Aqui nós podemos aprender, tá? Aqui nós podemos ensinar. É assim, é uma sala de aula e eu espero que essa sala de aula possa estar alcançando, tá? Milhares e milhares de pessoas nesse momento. Tá? Sim, e eu, particularmente, eu costumo dizer que eu tenho um carinho muito especial pelas pessoas que chegam até mim querendo saber algo, principalmente referente à Previdência Social. Porque, assim, a gente percebe que há uma injustiça, um desconhecimento da lei tão grande em relação, principalmente aos benefícios previdenciários, né? Então, assim, eu tenho um carinho todo especial em atender pessoas que me procuram com dúvidas previdenciárias. Porque é muito bom quando a pessoa nos procura. Doutora, eu não fazia ideia que eu tenho esse direito, ou que eu tinha esse direito, ou que eu posso brigar por esse direito. E isso para mim é muito, muito prazeroso, sabe? Vamos tomar uma aguinha? Querem tomar uma água? A água é boa demais. Quero, e água a gente lembra de quem? Da Cirino Multiservice, gente. Falou água, doutora Tailândia. Falou água, doutora Cibele. O comercial. Tá aí, Cirino Multiservice. É água com tecnologia. Uma empresa que está aí no mercado brigando, conquistando, defendendo o consumidor da água. A água é vida. E nós temos água com tecnologia. Extração de água de aquíferos. Só sabe como é que extrai água de aquíferos? Não sei. Aquífero é água pura, é água com qualidade. Então tá aí, ó, Cirino Multiservice, dominando no mercado de perfuração de poços artesianos, tá? Se você, ouvinte, quiser água com qualidade, eu vou tomar a minha aqui, ó.
Eu já tomei a minha. Eu também já tomei a minha. Qualidade, matando a sede. A Cirino Multiservice, matando a sede de muita gente por aí. Tá? Trazendo água para produtores agrícolas, trazendo água para indústrias, trazendo água para o pequeno chacareiro. Enfim, Cirino Multiservice, água com tecnologia para você. Maravilha! Vamos lá, doutor. Fala mais alguma Vamos dar coisa continuidade aqui. A doutora já esclareceu, né? Que para aquelas pessoas que, de certa forma, contribuíram, teria esse direito, né? A esse tipo de auxílio. E para aquelas pessoas que não contribuíram de alguma forma, elas vão ter algum tipo de benefício ou vão ficar desamparadas? Tem como requerer administrativo, judicialmente? Outra pergunta muito bacana, muito interessante. As pessoas, elas não têm muito conhecimento, principalmente aquelas pessoas que nunca contribuíram. Elas acham assim, eu não tenho direito a auxílio-doença porque eu não contribuí, eu não tenho direito à aposentadoria porque eu também nunca contribuí nem como autônomo, nem como empregado individual, enfim. Existe um benefício chamado BPC. Tem BPC, poucas pessoas conhecem o BPC. BPC, Benefício de Prestação Continuada. Ele é regido por uma lei especial, que é a LOAS. E o que acontece? O BPC ele tem alguns requisitos que são obrigatórios para que a Previdência Social possa conceder. Então, como a gente está falando das pessoas que são acometidas com câncer, vamos pegar o seguinte exemplo. Um dos nossos ouvintes infelizmente está lá com diagnóstico de câncer e nunca contribuiu para a Previdência Social. E agora, o que fazer? Então, aquela pessoa ela pode requerer primeiro administrativamente, ou seja, primeiro procurando uma agência do INSS, procurando um 135, pode requerer o BPC. O BPC ele é um benefício que um dos requisitos dele é a condição de baixa renda, ou seja, a renda familiar tem que ser 1/4 do salário mínimo, que hoje dá mais ou menos aí R$275, R$285. Então, 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, se eu tenho 4 pessoas na casa, só um deles recebe um salário mínimo. Aquela pessoa já entra como beneficiária do BPC. Outro requisito é as pessoas acima de 65 anos que nunca contribuíram. Então, às vezes, a gente tem aquela pessoa que nunca teve a oportunidade de trabalhar de carteira assinada ou que nunca contribuiu como autônomo, tem mais de 65 anos e é diagnosticado com câncer. Pode também requerer o benefício de prestação continuada, tá bom? Então, primeira coisa, requerer o benefício administrativamente, procurando a agência do INSS ou 135. Caso esse benefício seja negado, seja indeferido, ou esteja demorando muito para ser julgado ali de forma administrativa, segundo passo, o mesmo procedimento do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Procurar um profissional especialista na área, um profissional do direito, para judicializar esse pedido, certo? Então, é muito importante que as pessoas observem, né, os dois requisitos da renda familiar e a questão da idade. Então, isso aí alcança muitas pessoas e elas não sabem. É um direito que alcança o idoso, alcança a pessoa de baixa renda que nunca contribuiu para o INSS, certo? Show de bola. Mas para poder jogar um pouquinho de pimenta no ventilador. Ótimo, vamos lá. Tá certo. Aí nós entendemos aqui que se tem uma pessoa que tem um salário mínimo, por exemplo, na casa, e nós utilizamos aqui um exemplo que além dela tem mais 3 ou 4 que não tem salário nenhum. Não tem renda nenhuma. Sei. Então, essas pessoas que não têm a renda, ela tem o direito, tá certo? Mas tudo bem, vamos entender que é o mesmo caso daquela pessoa que lutou contra um câncer e tinha o direito aos 25%. Tá? Aí ela vai lutar para buscar o retroativo. Essa pessoa também, o senhor acha que, mesmo sendo a questão de baixa renda, ela lutou e passou privações, até
de alimento dentro de casa, porque um salário não dava para poder cuidar da família e fazer o tratamento, não dava. Então passou situação difícil. Mas aí ela 1 ano lutando e passando provações ali e tal. De repente, ela ouve o nosso Pó de Fé e passa a ter o conhecimento que 1, 2 ou 3 filhos tinha direito de um benefício dessa natureza. Ela pode recorrer judicialmente e buscar o retroativo? Olha aí, outra pergunta bacana. Outra pergunta muito, muito bacana. Por que que eu frisei bastante na questão do FGTS, a questão dos laudos, dos exames médicos comprovando a sua condição de portador de câncer? Justamente por isso. Porque a gente pode requerer esse benefício administrativamente desde a data que ela foi diagnosticada. Então, doutor, eu estou há 1 ano diagnosticada com câncer, fazendo tratamento, aquela peregrinação toda em um hospital público, gastando com condução, gastando com medicamento. Posso requerer de 1 ano atrás? Pode. Pode, porque o seu câncer foi diagnosticado há 1 ano atrás. Então, a gente pode requerer esse benefício administrativamente retroativo. Caso ele seja negado, a gente vai requerer ele judicialmente. Muito bom. Doutora Cibele está trazendo esclarecimentos e com certeza vai mexer no bolso do governo. Mas da Previdência Social. Que necessitem vão atrás. Né? Sim, mas é um direito social assegurado pela Constituição. A gente não pode deixar passar. Quantas pessoas não estão aí com muita dificuldade de fazer o tratamento? Gente, tem pessoas que não têm o dinheiro da passagem para ir lá para o plano fazer a quimioterapia ou ali para o HRC, para o HRT fazer a quimioterapia. Quantas pessoas não têm? Recentemente, a minha tia estava me falando que precisou fazer uma ressonância magnética, ela não tem plano de saúde, foi fazer um orçamento, R$2.000, uma ressonância magnética. Então, assim, a pessoa que tem quatro membros na família, 4 pessoas ali dentro de casa, com todas as despesas, e ganham um salário mínimo, não tem condições de fazer uma ressonância magnética, né? Então, nem quer dizer... a alimentação do pós também, né? Da pós-quimioterapia, que precisa de uma alimentação aí especial, precisa... Sim. De arroz, né? Comidas com menos gordura. Então, o benefício de prestação continuada, ele existe justamente para isso, para assegurar as pessoas de baixa renda, assegurar o idoso, né? Como é que uma pessoa com 65 anos, na faixa ali de 65 a 70 anos, que é diagnosticada com câncer, como é que ela vai trabalhar? Como é que ela vai contribuir como autônomo para conseguir um benefício da Previdência Social? Não tem como. Só lembrando... Quero lembrar os ouvintes num negócio interessante que foi dito aqui hoje, tá? Pessoas que trabalhou com carteira assinada há um tempo atrás e partiu para a informalidade, hoje é autônomo, mas há 10 anos atrás, 5 anos atrás, teve só carteira assinada. Pega seu cartãozinho da Caixa Econômica, vai lá na Caixa Econômica e vai atrás do seu PIS, que a doutora informou que hoje, a doutora Cibele, que você tem direito a um PIS, tem um dinheirinho guardado para você lá. Vai lá. E se você não buscar esse dinheiro, não, ele vai ficar lá como fundo perdido. Sim. Quem que vai usufruir desse negócio, desse dinheiro? Então, só lembrando você que um dia trabalhou com carteira assinada e hoje, talvez você se tornou até um empresário. Um microempresário, né? Se você trabalhou um dia, lembre-se que você tem direito ao PIS. Vai lá que vai ter um dinheiro guardado para você lá. Ninguém põe a mão nele a não ser você, tá certo? Sim, isso é bem interessante essa questão. Pelo seguinte, com a pandemia, por exemplo, muitas pessoas perderam o emprego, passaram a ser microempreendedores individuais, registraram lá um CNPJ, e aí pensa assim, bom, eu não tenho direito a PIS porque agora eu sou microempreendedor individual, eu agora sou empresário, eu não trabalho mais de carteira assinada, mas é bom, tem que procurar a agência da Caixa Econômica, ver se não tem lá saldos anteriores de empresa que já trabalhou, tem que procurar, tem que sempre, né, buscar ali o que é de direito seu. Com certeza. Doutor, pode falar, doutora. Posso? Não, porque tem uma colega, né, uma amiga minha, que mandou uma pergunta aqui, a doutora Idalina. Tá cheio de amiga, hein, minha filha? Manda aí a pergunta. Então, eu posso interromper, doutor Marcos?
A Rocha. tomar o seu lugar aqui agora. Quanto ao SUS, doutora Cibele, quais seriam os direitos que as mulheres que estão em tratamento possuem? Essa é a pergunta da doutora Idalina. Ótimo, ótima pergunta. Então, a gente sabe que as pessoas que são diagnosticadas com câncer, elas às vezes fazem uso de medicamentos de alto custo. E dificilmente elas vão ter ali condições. Algumas pessoas até têm condições de arcar com essa medicação, outras não. As pessoas de baixa renda não têm. Então, primeiro, a pessoa ela tem direito a acesso a medicamentos de alto custo. Tem que procurar a farmácia de alto custo, levar os receituários médicos lá direitinho, para que ela tenha acesso a essa medicação de alto custo. Uma coisa interessante, que as mulheres não sabem, a maioria delas, né? Inclusive foi divulgado um estudo, que 70% das mulheres que têm diagnóstico de câncer de mama, têm a perda da mama, elas não sabem que elas têm direito à reconstrução mamária pelo SUS. Então, não precisa, por exemplo, ela juntar dinheiro ali, 15, 20 mil reais, não sei quanto que está uma cirurgia de reconstrução mamária, ela não precisa juntar dinheiro, ela não precisa ter um plano de saúde, ela tem direito à reconstrução, à cirurgia de reconstrução mamária feita pelo SUS. Né? Então, essas são dois dos direitos essenciais que as pessoas têm que buscar, porque são direitos que mexem diretamente ali nas despesas da pessoa, na despesa mensal dela. Então, o medicamento de alto custo vai onerar bastante para a pessoa. Então, ela tem que buscar verificar onde que ela vai fazer essa reconstrução mamária, verificar as farmácias de alto custo, ou da sua localidade ali, ou a farmácia de alto custo do postinho, e requerer essa medicação e requerer a cirurgia de reconstrução. Sobre a cirurgia, a gente sabe perfeitamente que o sistema, ele maltrata muito o povo. Sim. Povo carente, maltratado pelo sistema. Eu não vou falar que eu estou maltratado pelo sistema único de saúde, não, mas de certa forma, maltratado pelo sistema geral de saúde. Tá? Sim. Se você tem dinheiro, você tem o primeiro lugar da fila. Se você não tem dinheiro, você vai ficar mendigando uma vaga, não é assim? Então, a pergunta que eu quero fazer para a doutora Cibele a respeito dessa pessoa que tem direito a essa cirurgia eu não sei se vai ser uma cirurgia de uma reconstrução mamária, se é uma cirurgia de implante de silicone, uma prótese, eu não sei que tipo de cirurgia que é essa, mas é uma cirurgia que vai trazer um grande benefício para uma pessoa que perdeu os seios. Tá, essa pessoa que tem direito e não tem condições financeiras, quando ela procurar o órgão público, que seja o SUS, eu não sei onde vai ser, quando ela procurar e que ela bater de frente com a dificuldade, que ela não for atendida rapidamente, e eles ficarem deixando essa pessoa, por exemplo, naquela fila de espera, que sempre quando a pessoa está chegando na vez dela, tem um patrão político, tem alguém que tem uma moral ali, e chega lá e pega alguém para poder colocar na frente dela para um favor, uma coisa assim, e ela volta de novo, talvez ela volte de novo para o final da fila. Isso acontece demais no Brasil. Infelizmente é uma realidade. Tá? Então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: essa pessoa, ela teve uma data marcada para a cirurgia. Sim. E o SUS não cumpriu a data marcada. Ela pode e deve imediatamente procurar, tá, uma assessoria jurídica para acionar imediatamente, tá, uma ação aí, eu não sei como é que nós falamos desse negócio, doutor, que eu vou ser obrigação de fazer. Uma ação de obrigação de fazer, ela pode imediatamente tomar essa atitude, utilizar esse recurso, ou se ela cometer, por exemplo,
talvez seja até uma sandice, né? Você entrar na justiça hoje, um pobre, alguém carente, entrar na justiça hoje contra o sistema, talvez até uma sandice, né, doutor? O negócio é complicado, né? Mas ela deve ou não entrar na justiça logo, na hora que baterem com a porta na cara dela? Ela deve ou não? Ela não só pode, como ela deve. Logo de cara. Eu costumo dizer que assim, nenhum direito nosso deve ser deixado para lá. Nenhum direito seu você deve deixar para lá. Se eu tenho direito a uma cirurgia de reconstrução mamária, isso está mexendo com a minha autoestima, está mexendo com as minhas emoções. A mulher, obviamente, ela fica mais deprimida. É uma questão da estética dela. Então, se é um direito meu, não deixa para lá. Não pode deixar para lá. Então, tem que buscar o auxílio de um profissional, ver o que se pode fazer. Se a gente tem uma negatória do poder público, se a gente tem uma negatória de um ente administrativo, de um ente público, a gente tem que buscar esse direito nosso judicialmente. Infelizmente, é uma realidade. Principalmente nesse momento pandêmico que passamos, onde a maioria das cirurgias eletivas foram suspensas por conta da pandemia, por conta da sobrecarga no SUS, mas tem que buscar. É um direito seu, tem que buscar esse direito, se negado por via administrativa, judicialmente. Então, mais uma vez, nós vamos aqui no nosso Pó de Fé está à disposição do ouvinte que precisar. Eu faço questão, tá? Eu, Edivan Cirino, tá? Eu faço questão de direcionar essa pessoa que nos procurar a um profissional, tá? Exatamente. Especialista para poder defender a sua causa. Sim. Defender a sua causa. Porque pensa uma pessoa que briga pelo direito, que briga em defesa do mais fraco, sou eu, doutora. Eu, sinceramente, imagina. Brigo mesmo, não tem esse negócio, não. Então, nós estamos aqui à disposição do ouvinte que esteja sofrendo uma situação dessa natureza. Já foi não sei quantas vezes marcada a sua cirurgia e nunca foi feita essa cirurgia. Olha, vamos correr atrás. Se precisar de mim, precisar do nosso podcast, porque o nosso podcast ele é muito além de podcast, ele é pó de fé, tem que ter fé. E nós temos fé e ação junto, você entendeu? Então, ouvinte, que estiver precisando, estiver enfrentando uma situação dessa natureza, pode nos procurar, que nós vamos encaminhar você para uma ajuda e vamos dar uma assistência para você. E eu vou além, eu acho que nós, como pessoas mais instruídas, né, assim dizendo, nós temos a obrigação ética e moral, né, de informar as pessoas que não têm conhecimento da lei, que não têm, de repente, ali uma instrução do que fazer. É uma situação, gente, que se a gente parar para pensar, é uma situação que a pessoa fica totalmente perdida, né? Poxa, fui diagnosticado com uma doença que, na maioria dos casos, é uma doença mortal. Né? Passei por todo um tratamento de quimioterapia que desgasta bastante, desgasta a família, desgasta a pessoa não só fisicamente como psicologicamente. Agora preciso de uma cirurgia, né? Pago os meus impostos, preciso do Sistema Único de Saúde e não sou atendida. Então nós temos essa obrigação moral, essa obrigação ética de informar as pessoas. Só pegando um gancho aqui no que a doutora falou, doutora, tem uma pergunta agora pessoal. Eita, manda aí, doutor. No âmbito tributário, já que a doutora falou de tributação, a mulher portadora de câncer, ela tem algum tipo de redução, isenção, pelo fato de ser cometido de uma doença? Tem como a gente deixar de pagar algum tipo de imposto por essa condição? Ótima pergunta. A questão tributária, ela gera muitas dúvidas e, assim, até por ser uma área do direito que é muito complexa, as pessoas dificilmente vão buscar informação na questão tributária de isenção ou de redução de tributos, como às vezes a pessoa não tem o menor interesse, né? Vamos combinar que não tem nenhum tributarista aqui. Então não tem nenhum tributarista aqui, então vamos combinar que o direito tributário ele é um pouco complexo, né? Ele é um pouco chato da gente estudar, da gente lidar com ele.
Mas tem algumas isenções, sim. Né? A questão de imposto de renda, a pessoa que é portadora de câncer, ela tem a isenção do imposto de renda. Outro tributo muito interessante que as pessoas não têm conhecimento é a questão do IPTU, do IPVA e um outro A compra de isso, veículos IPVA. desconto. Na hora que eu vou lá comprar meu veículo, eu levo toda a documentação, monto aquele processinho que eu tenho lá com os meus laudos médicos, com todos os pareceres, exames, e vou requerer a isenção do IPVA. Do IPVA. Do IPVA? Do IPVA e do IPI também. Do IPI tem do também, IPI na também. emissão da nota fiscal. Exatamente. Essa eu sei, doutor. Do imposto Essa eu sei. essa daí ela é mais divulgada. É o IPI. IPI imediatamente. Você sabe que o que a maioria das pessoas não sabem, o IPI, o IPVA, as pessoas ali, na maioria das vezes, elas têm um certo conhecimento. É a questão do imposto de renda. Né? A questão do imposto de renda, as pessoas não... mas eu não sabia que eu tenho... Pois é, mas corre atrás, junta sua documentação, né? Anexa ali, faz o seu processinho, procura a Receita Federal e corre atrás do teu direito, não deixa passar não. Né? Uma outra questão muito interessante que as pessoas não sabem é em relação ao financiamento do imóvel. Boa. Então, a pessoa que tem financiamento de imóvel, foi diagnosticado com câncer, procura a entidade que financiou, geralmente Caixa Econômica, principalmente a gente vê esses programas sociais aí do governo, que os imóveis são financiados pela Caixa, pode procurar com a sua documentação e requerer ali a quitação do seu imóvel. Quita? Acaba com a dívida? Quitação do seu imóvel. E a senhora está falando, doutor, eu estou na minha mente assim, quita. Torcendo para que quita. Então, quita mesmo? Quita sim. Não, olha aí, gente, olha. Eu vou dizer para vocês aqui, o ouvinte do nosso podcast, se deixar de ouvir, ele está perdendo. Porque aqui tem informação que traz dinheiro para o bolso. Sim. Informações aqui que saem do nosso podcast aqui, doutor, que vai melhorar a vida de muita gente. Vai pôr dinheiro no bolso. Imagine só, o camarada acabou de comprar uma casa. Pagou 2 prestações. Enfrentou uma doença infeliz dessa aí. Pode falar infeliz, doutor, nesse programa? Pode falar? Pode. Pode, que é uma doença. Enfrentou uma doença infeliz dessa aí, tá? 1 ano sofrendo. Aí ele descobre que aquela casa que ele ia pagar 200 prestações, ele vai quitar ela, ele quita ela. Tá vendo? Tá ouvindo aí, ouvinte? Não. Tem que ouvir, né? É redundante estar ouvindo ouvinte, né? Mas tem que ouvir essa aí, não é possível. Né? É algo que tem que nós temos que passar isso para frente. Sim. É algo interessantíssimo. Eu não sabia dessa. Mais uma que eu não sabia. Na realidade, as pessoas que são acometidas, que são diagnosticadas com câncer, dificilmente elas buscam esse tipo de informação em relação aos direitos que ela tem. Então, é muito importante a gente estar disseminando essas informações, é muito importante que os ouvintes que estiverem ouvindo ali disseminem também essa informação para um parente, um amigo, um vizinho, né? Vamos lá, vamos ver como é que funciona isso aqui, vamos buscar, né, fazer a informação, vamos fazer uma consultoria, vamos buscar realmente essa informação, ver se a gente... Porque, como o senhor falou, isso aí mexe no bolso da pessoa. Claro. Demais. E detalhe, próximo podcast, doutor, tem que trazer um tributarista. Porque eu quero descobrir como não pagar imposto na empresa. É sério. Nós vamos descobrir uma forma de pagar menos impostos. É um tributarista, viu? Pode convidar um tributarista aí para poder a gente discutir como pagar menos imposto. Porque o que mais nós pagamos imposto? É 6 meses, né, que a gente trabalha para pagar imposto, no mínimo. A criança nasce... já pagando imposto. A hora que ela dá o primeiro choro, ela já está devendo não sei quanto. Exatamente. Dinheiro, verdade. Tá. Complicado. Qual é mais pergunta aí, doutor? Para nós? Para a gente encerrar aqui as perguntas. Hoje aqui está um oásis. Que a gente até esticou nosso horário hoje, a gente empolgou. É mesmo? A gente empolgou. O que eu aprendi hoje aqui com a doutora Cibele não está no gibi.
E olha que eu tô sempre, né, lado a lado aqui, uma parceira aqui muito forte minha. Tô lado a lado dessa mulher e muita coisa eu aprendi hoje aqui. Eu também, Eu não viu? tinha a mínima ideia. Mas eu geralmente, assim, o doutor Marcos falou que a gente empolgou, mas eu geralmente sou assim, eu começo ali meio tímida, tentando Me conhecer contei. o terreno, me conter, mas quando Embora eu começo a falar... Quando eu começo a falar, gente, nossa, sai de baixo. E é um assunto, assim, que, como eu falei anteriormente, é muito prazeroso. É uma área do direito que eu sou apaixonada. É a área do direito previdenciário. E o propósito desse nosso podcast, tá? É ser realmente prazeroso, Sim, espontâneo, sim. tá? Não fabricar nada lá fora para trazer para esse podcast, não. Vamos trabalhar aqui dentro, Cotidiano. né? Vamos fabricar aqui uma programação, para poder trabalhar. Gente, se a gente deixa a pessoa à vontade, o Vai nosso vai ouvinte naturalmente. também fica à vontade. Sim, com certeza. Né? Concorda? Sem dúvida. Pode mandar Sim. pergunta aí, doutor. Vamos Essa ver. aqui a doutora até respondeu, mas foi de um ouvinte aqui, só para a gente finalizar. Como agir quando algum desses direitos forem negados à mulher portadora de câncer? Por exemplo, uma negativa administrativa. Bacana, ótimo. Eu comentei anteriormente sobre essa questão das negativas, né? Mas eu vou frisar mais uma vez para que fique assim bem entendido para os nossos ouvintes. Sempre a gente busca algum tipo de direito, desses direitos que eu falei, a gente busca as vias administrativas. No caso do FGTS, Caixa Econômica, no caso dos benefícios previdenciários, INSS, né? Caso qualquer um desses seus direitos seja negado, aí a gente judicializa. Então, só para o ouvinte ter uma noção melhor de como que isso funciona, por exemplo, vou entrar com a minha aposentadoria por invalidez. Fiz o requerimento junto ao INSS, passo por uma perícia, a gente chama de perícia administrativa, né? Esse benefício ele foi negado. Geralmente a perícia ali administrativa ela é indeferida ou deferida no mesmo dia, né? Então, num linguajar mais popular, é negado ou concedido, obrigado, doutor Marcos, concedido no mesmo dia. Então, com aquele resultado daquela perícia, sendo esse benefício negado, no dia seguinte a pessoa já pode procurar um advogado, já pode procurar um especialista para judicializar esse pedido dela, né? Então, isso é importante que fique bem claro, que a gente precisa, primeiramente, de uma negatória administrativa. E, em seguida, nosso procedimento seria judicial. Mas o problema é que o brasileiro é cheio de esperança demais. Sim. O brasileiro, assim, ó, ele vai lá, foi negado. Vou Aí ele vai embora recorrer. pra casa e Passa vai falar 30 assim, dias, entra de novo. Eu vou entrar de novo e esperar a nova perícia. Mas se Deus quiser, na nova perícia... Essa eu vou passar, essa vai dar certo. Vai passar, vai dar certo. Aí na próxima perícia vai lá, negado novamente. Aí ele volta para casa, triste, abatido, aí se enche de esperança de novo, fala, mas na próxima perícia, eu vou marcar de novo, na próxima perícia vai ser aprovado. Então o brasileiro é cheio de esperança demais. Pensa um povo esperançoso. O pessoal diz o seguinte, que a esperança é a última que morre. É verdade. Porque o brasileiro morre primeiro, acaba morrendo bem primeiro com a esperança, porque em vez de correr atrás e procurar, por exemplo, agora nós já sabemos, nós estamos passando para os nossos ouvintes aqui, que não deve estar esperando a próxima perícia. Veio a negativa, já judicializa. Veio a primeira negativa, entra na justiça logo e põe um negócio para poder andar, põe um carro para poder andar. Deixa eu dar uma dica para o pessoal que está escutando a gente. É muito comum, eu lido com isso diariamente, é muito comum a pessoa procurar o INSS, dar entrada num benefício, seja ele aposentadoria, auxílio-doença, acidente de trabalho, enfim, qualquer tipo de benefício, da entrada marca a perícia para daqui 40 dias. Chega lá no dia da perícia, é negado. Aí sabe o que na maioria das vezes o servidor lá do balcão da Previdência Social fala? Conta tudo. Vou contar para vocês, um segredinho. Ele fala para a pessoa bem assim, olha, daqui 30 dias, e isso não é uma informação só lá do balcão da Previdência não, tá? 135 também passa essa informação. Daqui 30 dias você entra de novo. Ou então, tempo, né?
Ou então, você vai lá e entra na junta de recursos do INSS. Vai demorar aí uns 4 meses para julgar seu recurso, vai ser negado novamente. E a pessoa fica ali naquela esperança. Daqui 30 dias eu entro novamente com benefício. Gente, não faz isso. Eu sempre falo, pelo amor de Deus, não faz isso. Não espera 30 dias para você ficar mais 30 dias sem receber. É mais 30 dias que você não põe comida na sua mesa. É mais 30 dias que você não tem dinheiro para comprar sua medicação, para sua condução, para ir lá fazer sua quimioterapia. Entendeu? Então, assim, não espera. Procura o profissional, já se orienta, agilidade. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, doutor. Vamos ver, doutora Tailander, doutor Marcos, o que a gente pode fazer? E vamos já, tá aqui minha documentação certinha. Vamos judicializar, se for para judicializar. Se tiver que entrar com o recurso junto ao INSS, a gente entra com o recurso junto ao INSS, mas já vai agilizando o judicial também. Foi interessante a doutora Cibele falar, porque eu dei risada, porque por incrível que pareça, isso aconteceu com a minha mãe. Sim. Né? A minha mãe tem uma advogada na família e aconteceu Casa isso de com ela. ferreiro, espeto de pau. A minha mãe, ela tem fibromialgia, né? E aí ela deu entrada no auxílio-doença. Normal, deu entrada. O INSS, normalmente, gente, isso é padrão, né? Normalmente ele nega, ele vai indeferir o pedido. E aí a servidora falou para minha mãe o seguinte: entra na junta de recurso, inclusive eu já vou fazer isso aqui para a senhora já, né? Pega a senha lá, faz, eles entram mesmo na junta de recurso e eu vou marcar para a senhora. E passou, né? A minha mãe, a gente não mora na mesma casa, então ela foi para casa. Passou. Um dia, por um acaso, a minha mãe me aparece em casa com a documentação me perguntando: ô filha, entra aí no meu INSS e verifica se já saiu o resultado. Falei: resultado de quê, minha mãe? Aí foi que ela veio me contar, né? Ela falou assim: não, porque foi negado de novo meu benefício. E aí o pessoal lá, muito prestativo, tá? Muito prestativo. Já entrou lá, bonzinho demais, já entrou lá na junta de recurso e fez para mim. Eu queria ver o resultado do recurso. E aí, quando eu olhei, tava, né, o recurso novamente negado, indeferido, e eu pedi ajuda para a doutora Cibele olhar, porque não é a minha área de atuação, então, assim, eu mal sei mexer com o meu INSS e, de fato, saber o que é que está escrito ali, né? Por isso a importância de um especialista na área. E aí a doutora Cibele ainda tirou todas as minhas dúvidas, me ajudou a identificar. Entramos o doutor Marcos, Sobrou que até não pra é mim, que tem nada a ver, né? previdenciarista, Sobrou pra ele. me ajudou a peticionar e foi muito rápido, né? No meu caso, graças a Deus, aí foi uma média de, acho que menos de 6 meses, não foi? Foi. Acho que foi entre a gente entrar com o pedido, ser julgado, Receber, ela passar que é por mais nova importante. perícia e Geralmente receber. Inclusive, foi. mãe, eu preciso da minha parte aí. Pagar meus honorários. os honorários. E só complementando o que a doutora Tailândia falou, sabe por que, doutora? Que eles geralmente orientam a junta de recurso ou daqui 30 dias? Sabe por quê, doutor Marcos? Eu sei, pode dar uma opção, pode dar o Pode. Eu acho que é para poder ganhar tempo. Ganhar tempo. Pronto. Só isso. Você falou a palavra correta, ganhar tempo. Postergar um direito que a pessoa tem. Eu né? acho que E se ela induz não- as pessoas também ao erro. Induz, Porque quando induz. faz assim, a junta de recurso, aí você tem ideia o quê? Alguém tá julgando ali Uhum. aquele processo Se meu, me foi aquela negado perícia minha. administrativamente, Então, foi negado, por que não vai ser acabou. negado? Normalmente as pessoas, elas Falta esquecem essa disso. ilusão. Ela fala, não, mas já foi negado e eu não tive direito. Você fica inconformado? Fica, mas você deixa pra lá. Porque você não imagina que você tem O judiciário ainda. Sim. o judiciário. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, tá? O que acontece? Às vezes a pessoa fica indignada ali no momento em que foi negado. Uhum. Aí fala assim, eu vou procurar um advogado. Aí aquela pessoa do balcão do atendimento ali diz para ela assim, advogado para quê, isso? Você faz sozinho. Você vai gastar 30%? Aí ele já fica com miserais. você já Aqui fez no a- Goiás, aqui no Goiânia fala miserais mesmo. Você nem ganhou e tá com medo de perder. Ele nem ganhou e fica com miserais e fala assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou entrar mesmo com recurso aqui mesmo. Vou ficar com 100%. Não vou precisar ficar pagar o com advogado. 100%. Então, ó, você ouvinte, tá? Que não tira o escorpião do bolso.
que tá com os bolsos tudo cheio de cascavel, miserável, não quer tirar o escorpião do bolso para poder pagar um profissional do direito, para poder te defender, você vai demorar a aposentar. Vai demorar a aposentar. Agora você que está ouvindo aí, tá sabendo já, que foi dito aqui hoje, que o negócio está o propósito lá no balcão, do atendimento do INSS, é postergar, empurrar para frente. Sim. Porque eles não têm interesse nenhum de crescer, de aumentar o número de pessoas aposentadas. Aumentando o número de pessoas aposentadas, automaticamente vai sobrecarregando cada vez mais o fundo do INSS que paga a aposentadoria. Claro. Então, você que está ouvindo a gente aí, tá? Saiba de uma coisa. O primeiro não que você tiver, tira o cascavel do bolso, o escorpião, a lacraia. Tem gente que tem até lacraia no bolso. Tô miserável que tem lacraia no bolso. Tem gente que enfia a mão no bolso, você entendeu? Enfia a mão no bolso uma vez na vida, outra na morte. Não tem coragem de gastar. Então, dê a parte que é de direito, que realmente o advogado merece para poder te defender, para poder levar você à sua aposentadoria que você tanto merece. Faça isso. E só para concluir essa questão do recurso administrativo, o que o ouvinte tem que conscientizar é o seguinte, só para ter uma ideia, o recurso administrativo, você não passa novamente por uma perícia como você passou anteriormente. Se você judicializar, você vai passar por uma perícia. É obrigatório. Em um médico especialista no seu problema de saúde. E não médico do E não um médico do INSS. Então, o juiz ele vai designar um perito especialista, né, um perito privado, judicial, da saúde privada. Judicialmente, ele é um perito judicial. É porque é pago pelo Estado. Exatamente. Ele pode até ser um servidor público. Isso. Ele é pago Ele é pago pelo Estado. Estado. Diferente daquele perito contratado do INSS. Porque a gente tem o perito que é contratado pelo INSS, que nega tudo. Assim, vamos falar no linguajar bem popular. É programado para negar benefício. Não, programado. O perito do INSS chega, o Saci chegou lá para poder aposentar. Tinha uma perna só. Ele olhou, a outra falou assim, não, dá para poder você entrar. Dá para você trabalhar. No time de Paralímpicos. E ir para Tóquio ainda para os Olímpicos. E ganhar um dinheirinho. E aí liberou o Saci sem aposentar. Ele com a perna só. Dá pra você fazer dancinha na rede social. Dá pra você fazer dancinha ganhar na rede dinheiro. social. Você precisa aposentar, não. Você tá muito bem. O perito assim. Então, né? essa diferença que a gente tem que estabelecer para que o ouvinte ele tenha ali essa certeza. Se ele passar por um recurso do INSS, ele não passa por nova perícia. Ou seja, vai ser analisado somente aquela documentação que está no processo administrativo. Se ele judicializar, ele vai passar por uma perícia judicial em um médico que é especialista no problema de saúde dele. Então, aquele médico ele vai ter paciência de ouvir, vai ter paciência de analisar a documentação, os laudos, os exames, os receituários todos. E aí a chance desse benefício ser concedido judicialmente é muito maior. Muito maior. Aprendi muito. Quer falar mais alguma coisa, doutor? Queria agradecer aqui mais uma vez, né, a oportunidade, a doutora Cibele aí que veio esclarecer aí para os nossos ouvintes um tema muito importante. Então, direito previdenciário, mulheres que, de certa forma, né, tiveram câncer, passaram por enfermidade, então tem sim direito, deve-se requerer esse direito, seja administrativamente, se for negado, tem o judiciário para socorrer. E a informação é tudo. Então, nosso programa está aqui todas as sextas-feiras. A gente brinca que é a sexta da lei, mas com a semana temática. E na próxima semana a gente vai trazer algo novo também. Gostaria de agradecer a presença mais uma vez da doutora Tailândia, que já é de casa. E estamos juntos nesse projeto. Maravilha, né? Eu pensei um negócio aqui agora. Eu sou muito improviso, viu? E pensei um negócio interessante aqui agora. Tá? Eu acho que quem vier aqui participar do nosso podcast, todo profissional, porque nós vamos fazer um podcast da saúde também. Tá? Bacana. Vamos fazer podcast da saúde. Mas hoje, nós, em se tratando do podcast da área do direito,
jurídico. Eu gostaria de fazer um desafio para a doutora Cibele. Sim. Tá? Topa participar de um atendimento social de idosos? Topo. Na hora. Então, eu quero te levar para você conhecer um lar de idosos, tá? Que chama-se Vim de Vida, que é aqui no Distrito Federal. Ali tem idosos, pessoas que foram abandonadas pelas famílias, tá? E eu tenho certeza absoluta. Topo. Vai ter Desafio muito super idoso aceito. ali que não sabe que Tem direito. Que tem um direito de alguma coisa. Super aceito o Então a gente desafio. marca com... Olha aí, Vim de Vida, olha aí o nosso Pó de Fé, alcançando a Vim de Vida, olha que maravilha. Pensei aqui agora, é Deus que faz essas coisas, tá? Só Deus que faz. Então nós vamos marcar um dia para a senhora fazer uma visita na Vim de Vida, vai conhecer os nossos idosos. Ótimo. Hoje nós conseguimos providenciar remédios, só ter ideia. Ali tem idosos que têm pressão alta. E ele tem uma receita para comprar, por exemplo, um remédio controlado para pressão, que é de 4 meses atrás. E aí, para poder a gente providenciar um remédio para esse idoso, ele tem que renovar aquela receita, ele tem que passar por um atendimento médico. Pois é, olha a Aí situação. a gente tem que procurar os recursos, a amizade com o dono da farmácia, com o distribuidor de remédio. E eu estou levando amanhã lá para a instituição uma boa quantidade de remédios. Tá? E nós não estamos falando aqui só de financeiro. Benefício previdenciário, na sua grande maioria das vezes, principalmente os benefícios que são voltados para pessoas de baixa renda, é qualidade de vida. Sim. É qualidade de vida. Às vezes tem um idoso que ele precisa de uma fisioterapia, mas não tem acesso a essa fisioterapia pelo SUS. Ele precisa de um suplemento, de uma vitamina, não tem acesso pela farmácia de alto custo. Então, a gente não está falando de luxo, a gente está falando de qualidade de vida. Qualidade de vida para a pessoa que é portadora de um câncer, para um idoso. E o desafio está aceito. Tá aceito? Está aceito, Então, só agendar. Olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Os nossos idosos ali têm pressa. Então, a senhora pode marcar a data o quanto antes. Ótimo. Porque vamos começar a trabalhar, tá, a vida desse povo. Vamos saber o que está acontecendo com eles. Porque tem idoso ali que tem 7 anos que está ali. E não vai um familiar visitar. Entendeu? E aquela pessoa, às vezes, precisa de uma alimentação especial, de um medicamento, de um exame. Ele pode até não ter contribuído com o INSS. Mas ele tem idade para poder aposentar. E às vezes nem é aposentado. Eu conheço um lá que sofreu um AVC e ele está numa cadeira de roda. Ele pode até não ter idade para poder aposentar e nem ter contribuído, mas ele é uma pessoa que está inválida numa cadeira de roda. Então pode marcar a data. Pode marcar a data. Pode marcar a data que nós vamos dar serviço para a senhora. Vamos marcar a data sim. E a senhora vai ver que é um lugar maravilhoso, lindo. A senhora está pensando que lá é um lar de idosos, um abrigo de idosos, e que é aquela coisa triste, que oprime a gente. Não, não. Lá parece um hotel fazenda. E ninguém paga nada. Bacana. É 0800, ninguém paga nada. Pois nós vamos sair com essa data já marcada daqui hoje. Então pronto, eu gosto de desafio. Fala a data. Eu sou movida a desafios. Então pronto, solta a data. Meio da semana, final de semana. Pra mim, tanto faz. Eu gostaria muito que o doutor Marcos e a doutora Tailândia aceitassem o desafio também junto comigo. Então a gente... Vamos marcar pro sábado, então, pós-feriado. Pronto. Pra mim tá tudo Sábado bem. próximo? Pós-feriado. Tá. Deixa eu olhar. A gente pode fazer uma externa lá também. Não, mas Pronto, nós vamos fazer. ótimo, Já é ótimo. porque aqui todos os meus pensamentos são friamente calculados. Ótimo. Lembrei do famoso Chapolin Colorado. Chapolin, né? Então, encerrando aqui o nosso podcast aqui hoje. Então, dia 16 ou 23? Ó, dia de... Tanto faz. Pra mim... 16 aqui pra mim tá livre. Pode ser 16 da tarde, pronto. Dia 16 da tarde? 16 da tarde. Dia 16 à tarde. Tá? A partir das 14 horas. Perfeito. Perfeito. Aí a gente passa a tarde lá. Passava Toma a tarde. café com a turma. Então, gente, para poder a gente
encerrar o nosso podcast, tá? Mais uma vez, eu quero mencionar a Faculdade LS, tá? E nós vamos fazer uma visita na Faculdade LS logo em breve, fazer uma matéria ao vivo ali. Então eu quero agradecer ao professor Alano Nogueira, tá? Que está conosco nesse projeto. A Cirino Multiservice, né? Trazendo água com qualidade para quem precisa de água. Agradecer a doutora Tailândia, Deus abençoe muito vocês, viu, doutora Sibeli? Deus abençoe. Amém. A todos Olha, nós. quem semeia em terra fértil, você pode ter certeza que colhe, mas colhe em abundância. Verdade. Não colhe pouco. Vocês vão semear em terra fértil, tá? Quando vocês começarem a cuidar daqueles idosos ali, aqueles velhinhos, tá? Vocês vão estar semeando em terra fértil. Amém. Vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. Amém. Tá? Doutor Marcos Acauane, tá? Meu amigão, meu parceiro, tá? Do coração, tá? Deus abençoe muito. E que Deus dê para vocês um final de semana não só bom, mas excelente, abençoado por Deus. Amém. Amém? Que isso, eu que agradeço o convite do doutor Marcos, doutora Tailândia, agradeço o convite aqui da rádio. Para mim foi um prazer falar de um tema que eu gosto tanto, levar informação, levar informação para os nossos ouvintes. E se aquilo que eu falei aqui hoje alcançar uma pessoa e faça com que aquilo melhore a vida dela, melhore as condições dela, eu já estou feliz. Então, mais uma vez, muito obrigada. Doutora Sibeli, a senhora está deixando o seu nome gravado, tá, nas colunas de um grande projeto. Amém. A Rádio Tempo de Fé, hoje, tá, ela é uma rádio, um web rádio. Mas nós temos um projeto esse projeto ele é real, ele é verdadeiro, ele existe, esse projeto ele está nas nossas mãos. A Rádio Tempo de Fé, dentro de um curto prazo, vai ser a Rádio FM Tempo de Fé. Então o nome da senhora está sendo gravado, da doutora Tailândia, do doutor Marcos, o nome de vocês estão ficando gravados nessas colunas que estão iniciando esse grande empreendimento. Que maravilha, é uma honra. Uma honra, de então, verdade, né? Aos nossos ouvintes, a todos os nossos ouvintes, tá? Olha, eu não vou falar para vocês assim, divulgue, faça, aconteça, não vou ficar implorando para vocês, não. Se vocês gostaram do nosso trabalho, entendeu? Nos acompanhem. Se vocês gostaram do trabalho que está sendo feito aqui, tá? Passe para alguém, porque nós estamos fazendo um trabalho podemos dizer, de utilidade pública. Sim, com certeza. Tá? Então, se você gostou, achou interessante, ajude alguém. Pode mandar ligar para nós, pode passar o nosso contato, que a gente faz questão de ajudar, de encaminhar essa pessoa para que possa ser resolvido o problema dessa pessoa. Então, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser, doutor. Pode falar. E não vamos deixar de agradecer ao nosso produtor artístico, Josué. Eita! O Pedro! E ao Pedro. Deus abençoe, Pedro. E até a próxima programação, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Até a próxima.